Olá, Pai do Senhor Jesus, mais uma vez o Bispo Josivan, trazendo a meditação da Palavra do Senhor para todos, para a glória de Deus. Se você puder, compartilhe este vídeo, ative o sino das notificações e deixe seu like lá, para que possa ajudar cada vez mais o nosso trabalho. Estou aqui com a Bíblia aberta no livro de 1 Pedro, capítulo 2, dizendo assim: honrai a todos e amai aos irmãos. Temei a Deus e honrai ao rei. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor aos vossos senhores, não somente aos bons e moderados, mas também aos maus. Como pode alguém pensar e dizer assim, como assim? Eu tenho que obedecer os bons, eu tenho que obedecer os maus, eu tenho que se sujeitar às pessoas boas e às pessoas más. Tem pessoas que não entendem muito. A Bíblia diz aqui, honrai a todos. Quer dizer, honrai a todos. Nós não podemos ser simpático, nós não podemos ser agradável só para com um e não para com os outros. Tem pessoas que elas buscam sempre agradar, ser simpático, ser atencioso, tratar bem só quem gosta. E aquela pessoa que a pessoa às vezes tem uma picuinha ou não gosta, ou às vezes nem conhece a pessoa e fala que não gosta da pessoa, trata mal. E o Senhor, ele não se agrada disso. A Bíblia é bem clara em dizer aqui: honrai a todos, amai os irmãos e temei a Deus e honrai ao rei. Quer dizer, amai os irmãos, temos que ter um amor verdadeiro para com nossos irmãos em Cristo Jesus. Está dizendo também, temer a Deus, que é respeitar o Senhor, temer, não fazer as coisas por temor, e por estar liberto também. Não é só temer e não estar liberto. Não, temer ao Senhor, não vou fazer por consciência. E a Bíblia diz aqui, honrai ao rei. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor aos vossos senhores. Quer dizer, aos vossos senhores, as pessoas que estão por cabeça, as pessoas que elas estão, foram colocadas ali, que é para nós obedecer mesmo. Que é para um ser humano se sujeitar e obedecer aos vossos senhores, e não somente aos bons e moderados, mas também aos maus. Por quê? Porque às vezes o dono da empresa, às vezes a dona da empresa é uma pessoa que não serve a Deus. Às vezes a pessoa é uma pessoa que vive completamente uma vida completamente diferente, oposta daquilo que o cristão vive. Às vezes a pessoa ela está em um trabalho, mas você não sabe, a pessoa ela serve a tantos credos religiosos que existem na Terra. Umas pessoas servem a Umbanda, outras a Quimbanda, outras pessoas elas seguem outro credo, né? Outra crença, que posso dizer assim. Mas se você está ali e se você foi contratado para tal, você tem que executar muito bem aquilo com o qual você foi contratado, não olhando para a pessoa, porque a pessoa não é um cristão, não é um servo do Senhor, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se você está ali para trabalhar, você tem que executar muito bem o seu trabalho. Mas essa pessoa é uma pessoa má, uma pessoa que faz coisas má, uma pessoa que fica fazendo até ritual para outras pessoas, só que tem um problema aí, você não tem nada a ver com isso. Você não foi chamado para ver o que a pessoa faz, cuidar da vida de ninguém. Você foi chamado para executar o qual você foi contratado ali, o qual foi combinado ali. Então nós temos que saber separar muito bem as coisas. A sua vida é uma, a vida daquele homem, daquela mulher, daquele ser humano é outro. E nós não fomos chamados para bater de frente com as autoridades, não. A Bíblia diz que nós fomos chamados para obedecer às autoridades existentes. Porque não existe autoridade, diz a Bíblia, que não foi constituída por Deus por permissão do Senhor. Então a Bíblia, ela vem a nos relatar isso, está nos falando isso mesmo, dizendo aqui, tanto aos bons como aos maus também, porque isso é agradável, que alguém, por causa da consciência para com Deus, suporte tristezas, padecendo injustamente. Como Deus é perfeito, como Deus é completo, como Deus ele é maravilhoso. O Senhor ele vem falando aqui, porque isso é agradável a Deus, que alguém, por causa da consciência para com Deus. Então, eu falo, não, se eu estou aqui, Deus está permitindo eu passar por isso, porque às vezes você está em um lugar, você está sendo até humilhado. Às vezes você está num lugar, você está sendo até bombardeado.
está sendo bombardeado, ele está trabalhando, mas você está sendo bombardeado. Então o que acontece? Daí a pessoa muitas das vezes fala, meu Deus, mas o Senhor me colocou aqui. Deus, ele tem um propósito com você. Deus, ele tem um propósito com a tua existência, com a tua alma. Se Deus te colocou, Deus vai te honrar. Deus vai te abençoar. Mas nós temos que entender a palavra do Senhor. Por isso que temos que ler muito a Bíblia. A Bíblia não foi feita para ficar ali fechada, aberta só no Salmo 91, no Salmo 23, como muitos fazem. Não, é para ler a Bíblia. A Bíblia tem que ser lida e buscar ser entendida também. A Bíblia vem dizendo aqui uma coisa tão tremenda, porque isto é agradável a Deus, por isso é agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, suporte tristeza padecendo injustamente. Está entendendo? Então a Bíblia vem falando aqui também, dizendo assim, pois que a glória é essa, se alguém cometeis pecado e sois, por isso, esbofeteados, sofreis com paciência. Mas se alguém, quando fazeis o bem e sois afligidos, o sofrereis com paciência. Isto é agradável a Deus. Então nós temos que entender que se Deus colocou nós numa situação, se você está numa casa, morando numa casa, você está morando em uma casa, mas você não gostaria de estar morando nessa casa. Você está residindo em um lugar no qual você não gostaria de estar residindo. Se você está em um trabalho, morando de favor, dependendo de alguém, se você está trabalhando em uma empresa, microempresa, e ali não está trazendo a tua felicidade, a tua realização, suporte isso. Suporte. Até Deus abriu uma nova porta para você. Porque Deus está permitindo isso. Você tem que ali só obedecer, ser fiel. Você tem que honrar até o último dia, até o último instante. Você está entendendo? Tem pessoas que Deus, essa é a realidade, Ele coloca no ministério, começa no ministério. Mas Deus, ele vai tirar a pessoa desse ministério um dia, que não são todos, são pouquíssimas pessoas, são raras pessoas. Não é a bagunça que existe muitas das vezes, e um sai dali, outro sai daqui, não. Isso é um chamado do Senhor. Deus, ele vai tirar para depois estar em outro ministério. Às vezes, o pastor, o responsável, é uma pessoa muito dura. É uma pessoa que, muitas das vezes, é uma pessoa não só exigente, é uma pessoa talvez assim, uma pessoa difícil de lidar, né? É um pastor, é um líder, muitas vezes difícil de lidar, de você entender por que aquela pessoa é assim. Mas você já parou para pensar, você já parou para analisar uma coisa? Que se você está passando por isso, é permissão do Senhor? Que se você está passando por tudo isso, Deus está te permitindo, Deus muitas das vezes está testando você, a tua atitude. Se você vai suportar verdadeiramente isso, se você vai suportar para que você venha a ser aprovado para uma grande obra, ou para que Deus venha abrir uma porta maravilhosa, grandiosa para você, ou para que Deus venha, muitas das vezes, fazer algo com o qual você não está esperando. Não, muitas das vezes, nós seres humanos, não paramos para pensar o que Deus ele pode estar criando e formando somente para nos abençoar. E talvez possa ser isso. Deus quer te abençoar. Então, obedeça às autoridades, obedeça os senhores, honre uns aos outros. Talvez o local que você está não está agradando muito a ti, mas se você obedecer, Deus vai te honrar. Se você obedecer, Deus vai abrir uma porta melhor e maior para você. Então, amados ouvintes, irmãos católicos, livres pensadores, é isso que o Senhor fala nesse momento, nessa oportunidade, nessa mensagem, para obedecer. A Bíblia diz aqui, vós, servos, sujeitai com todo temor aos vossos senhores, e não somente aos bons e moderados, mas também aos maus. Muitas das vezes tem pessoas que estão sobre ti, eles estão como cabeça, você tem que ser submissa a certas pessoas que você não gostaria, porque é uma pessoa ruim, é uma pessoa que você diz que é ruim, é uma pessoa, né, que não tem misericórdia, é uma pessoa fria, mas seja fiel, porque sobre todo o propósito Deus tem vitória para mim e para você. E neste momento Deus fala isso. Fique fiel, obedeça. Deus ele vai te honrar. Deus ele vai te exaltar. Fique na posição. Um dia tudo cai por terra. Um dia as aflições caem por terra. A tristeza, a perseguição cai por terra. E o Senhor te dará a vitória no nome de Jesus. Amém, amados? Que Deus abençoe. Fique com essa mensagem no teu coração. Suporte firme o que você está passando, porque Ele vai te honrar, Ele vai tirar você dessa situação e vai te dar vitória em nome do Senhor e do Salvador.
Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Fica na santa paz do Senhor e Salvador Jesus.